Vamos lá, irmão. Então vamos ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus? Alors Em on va nome de mettre Jesus. debout pour lire la parole de Dieu. Quando vocês forem embora para casa hoje, vocês podem rir de mim lá na casa de vocês à vontade. Falar que o irmão Fábio está viajando Quand vous allez retourner chez vous, vous pouvez rigoler de moi, vous pouvez dire na que maionese. je suis en train de voyager dans la mayonnaise. Não, delirar. Vraiment, dire que je suis fou. Aham, entendeu? Mas eu tô aqui com a obrigação Mais je suis avec de l'obligation passar uma mensagem que Deus colocou no meu coração que vai edificar a sua vida em nome de Jesus de nessa vous noite, passer amém? un message qui va vous édifier. Você Amen. pode rir depois, Vous pouvez rigoler você pode querer après, rir agora, durante, rindo por dentro aí, né? vous pouvez rigoler à l'intérieur de Mas vous. eu tenho que passar a mensagem que Deus mandou passar para vocês, irmãos. Mais je dois passer E la se eu não message que obedecer Dieu a me demande. voz de Deus, Deus pesa a mão na minha vida, Et como si je pesou, n'obéis pas la voix de Dieu, Dieu il va peser sa como main. pesou esses últimos 3 meses da minha vida. Então Deus me livre de eu ter a mão de Deus pesada na minha vida, porque eu não quero passar a mensagem que Deus mandou passar para vocês, amém? Amen. Pode ir, né? Alors, je vais passer le message que Dieu m'a donné pour vous passer, parce que si je ne vous passe pas, Dieu va peser sa main sur Isaías moi. capítulo 40. Isaïe chapitre 40. Capítulo 40, versículo 28. Isaïe 40, verset 28. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Deus me deu essa mensagem há uns 3 meses. Eu falei, não, Senhor, essa não. Dieu m'a donné son message, ça fait 3 mois. Aí passei para outra. Non, Seigneur, c'est là pas. Et alors j'ai passé pour un Como autre. se a gente mandasse, né? E decidisse alguma coisa na obra de Deus. Comme si on choisissait quelque chose Como dans se o notre vie. patrão não fosse Deus. Comme si le patron n'était pas Dieu. Amém? Amen. Isaías capítulo 40, versículo 28 diz assim, ó. Isaïe 40, verset 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Aí é aqui que eu quero chegar, versículo 31. Verset 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Depois você até lê esse versículo 31 em francês. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Amém? Amém. Vamos todo mundo repetir em português antes, em nome de Jesus? On va répéter. Repete na minha versão, irmãos. O que eu vou falando, vocês vão repetindo. Ce que Mas, je dis, vous répétez. mas aqueles que esperam no Senhor Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Andam e não se Pode ler em francês, Manara, por favor. Je vais lire en français. Só o Mais versículo 31. mais ceux qui confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amém, irmãos. Vamos orar rapidinho. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Apresenta ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus aqui, Senhor, a palavra do Senhor. Coloque diante do Senhor essa igreja, meu Deus, nossos corações. Coloque diante do Senhor nossa vida. Em nome de Jesus, e vem falar, vem operar, Senhor, no nosso meio. Vem fazer a Tua vontade, vem operar de uma maneira diferente, Senhor. Vem falar de uma maneira diferente no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Senhor, em nome de Jesus, abrir nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus, para ouvir, Pai. Para aprender, Senhor, em nome de Jesus, e para obedecer, Senhor, porque sem obediência nós não vamos a lugar nenhum, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa. Em nome de Jesus, toca nessas pessoas. Em nome de Jesus, edifica essas pessoas. Em nome de Jesus, despede elas, meu Deus, em nome de Jesus, alimentadas. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Podem sentar, irmãos. Vous pouvez vous asseoir. Irmãos, eu vou falar de 3 coisas Je essa vais vous noite. parler de 3 choses ce soir. Olha, eu vou falar, Je vais parler. por isso que eu falei que talvez vocês vão rir. Eu vou falar a minha pregação vai ser bem ilustrativa mesmo. Ma prédication va être très illustrative. Eu quero falar de um aeroporto, Je vais parler d'un aéroport, quero falar de um avião,
d'un avion E eu quero falar do voo. et je vais parler du vol. E o que isso significa na nossa vida, Et amém? qu'est-ce que cela signifie dans notre vie? Você vai ver o tanto de coisa que vai se encaixar com a sua vida. Vous allez voir beaucoup de choses qui Você vous vai ver o tanto allez de, vous encadrer dedans. você vai ver o tanto de coisa que você vai aprender em nome de Jesus. Se você tiver com seu coração aberto aqui essa noite, amém? Si vous êtes avec votre corps ouvert ce Deus soir. colocou essa mensagem no meu coração para me passar para vocês. Dieu il a mis ce message dans E eu mon estou corps com essa obrigação, não posso fugir. et je suis avec cette obligation. Je Não ne peux pas queria, mas sou obrigado. je voulais pas, mais je suis obligée. E Deus colocou. Viajei esses dias de avião e fiquei olhando e Deus me deu essa mensagem. J'ai voyagé quelques jours en avion et j'ai vu ce message. E falei, Senhor, então amém. Se o Senhor está mandando eu passar, vou passar. Irmãos, olha só. Regardez, Vocês sabem o que um aeroporto significa na nossa vida? vous savez qu'est-ce que l'aéroport signifie Não dans sabem notre não, vie? né? Vous savez pas. Olha só, sabe aquele saguão onde fica aquela multidão? Lembra onde explodiram a bomba ali no Zaventem? Vous savez le hall où se retrouve tout le monde? Aquele saguão enorme ali onde tem aquela grande multidão Le hall où il y a la foule de monde, é a igreja do Senhor Jesus nos últimos dias. c'est l'église du Seigneur dans le dernier temps. E naquele saguão ali existem pessoas Et dans ce hall, il existe des personnes que vão partir em viagens, qui vont partir en que voyage, vão voar, ils vont voler. e existem pessoas que vão ficar no saguão. Il existe des personnes qui vont rester dans le E hall. assim é a vida da igreja. Et ici, c'est la vie de l'église. Existem Il visitantes, existe des visitants e mesmo os que não são visitantes, que fazem parte da igreja, et même des personnes qui sont pas entre visitants, nós aqui essa noite, qui sont parmi nous. existem pessoas que Deus tem um projeto na sua vida. Il existe des personnes qui Dieu il a un projet dans Deus votre quer vie. fazer você voar e quer fazer você decolar, Dieu il a envie que vous voyez. mas existem pessoas que vão ficar. Mais il existe des personnes qui vont rester. Existem pessoas que não vão conseguir a realização do projeto de Deus na vida de vocês. Il existe des personnes qui vont pas réaliser le projet de Dieu. dans Existem votre vie. pessoas que vão voar em nome de Jesus nas asas do Espírito Santo. Existem pessoas que vão ficar sempre aqui embaixo, irmãos. Il existe des personnes qui vont voler dans ailes de Saint-Esprit. Il Me existe diz des uma personnes qui coisa, vont rester o ici. que eu estou falando é verdade. Ce que je parle la Aquela vérité. multidão naquele saguão, todo mundo embarca de avião? Est-ce qu'il la foule de monde dans le hall, tout le monde, Ou uma parte fica lá no saguão? ou est-ce qu'il y a une partie qui reste dans le Me diz hall? agora, eu quero te fazer outra pergunta. Você quer fazer parte Vous voulez faire partie do povo que vai voar com Deus du peuple qui vont voler avec Dieu, ou do povo que vai ficar no saguão? ou soit le peuple qui vont rester Então sur levanta a mão. Quem quer voar em nome de Jesus e ter experiência com Deus, levanta a sua mão e recebe a profecia no nome santo de Jesus. Eu profetizo que você vai voar. Je Eu profetizo em nome de Jesus que a sua vida vai decolar. prophétise qu'il va Eu profetizo em nome de Jesus toda sorte de bênção em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Je prophétise toutes les sortes de bênçons. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Amen. Vamos voar, irmãos. Nous allons voler. Vamos decolar na vida com Deus em nome de Jesus? On va décoller dans Ou la nós vie. vamos ficar comendo migalhas? Ou est-ce qu'on va manger des miettes? Ou nós vamos ficar arrastando a vida toda? Ou soit si on va faire comme ça, Ou nossa vida não vai avançar nunca? et notre vie va jamais avancer. Quem quer ter progresso? Quem quer ter uma vida de prosperidade com Deus em todas as áreas, irmãos, de sua vida? Une vie prospère dans tous les domaines de votre vie. Existe aquela área na sua vida que você precisa decolar. Il existe un domaine de votre vie qui a besoin. Existe aquela área na sua vida que você precisa voar. Il existe un domaine de votre vie que vous avez besoin de voler. Mas como para tudo na vida Mais pour tout dans la vie, e na igreja não é diferente, et dans l'église ce n'est pas différent, existe um processo seletivo. il existe un procès sélectif. Todo mundo conhece os Zaventem. Aí nós vamos muito para Portugal. Tout le monde connaît Zaventem, on va beaucoup au Estamos no Portugal. saguão. Nous sommes dans le hall. Depois do saguão, que a gente faz o check-in, o que acontece? Après le hall, quand on fait le check-in, qu'est-ce qu'on fait? Passamos por aquele primeiro controle, não On passamos? fait pour un premier contrôle. De bagagem, não de bagagem, com a bagagemzinha das costas Avec la bagage à main. e de documentos, né? De passaporte. De documents, de Aquela passeport. esteira para ver se tem alguma coisa que não pode ir no avião, né? Esse é o primeiro controle, esse é o primeiro processo seletivo na vida do crente, irmãos. Ça, c'est le premier contrôle, la première chose sélective dans la vie. E o que eu quero que você entenda é que esse processo seletivo, quem coloca na nossa vida e faz a gente passar por ele, não é o pastor Railton não, sabia? Et cette vie de sélection
qui fait que la vie qu'on doit passer, Você c'est pas le sabia- pasteur qui va le faire quand on Você passe. sabia que quem te aprova e que quem te reprova não é o pastor Railton? Vous savez qui t'approuve et qui te donne un échec, c'est pas le pasteur O Raïl. que Deus falou para Gideão? Gideão, agora quem vai selecionar sou eu. Vous avez entendu ce que Dieu il a dit à Gédéon, qui va faire la sélection, c'est moi. A primeira seleção foi Gideão que fez. La première sélection, c'était Gédéon qui l'a 10 fait. 000 foram embora, ficaram 22 000. 10 000 sont allés à la maison, ils sont restés 22 000. Gideão achou que estava bom demais. Gédéon, il croyait qu'il était vraiment magnifique. Deus falou para Gideão, agora é eu que vou fazer uma seleção. Alors Dieu a dit à Gédéon, maintenant c'est moi qui va faire une Então a sélection. seleção final na nossa vida, Alors la sélection a finale, seleção final na igreja do Senhor Jesus, la sélection finale dans quem l'église faz de não é o pastor Railton, qui le fait, c'est pas le pasteur não é o Raïl. braço direito do pastor Railton, C'est pas le droit, não é o braço esquerdo do pastor Railton. c'est pas le bras Quem escolhe, quem aprova e quem reprova é Deus. qui choisit et qui donne une approbation. Se c'est você Dieu. foi reprovado, Si vous avez une não échec, foi Satanás quem te reprovou, irmão. ce n'est pas Satan qui t'a donné un échec. Se você foi aprovado, não foi você com sua própria força que você foi aprovado. Si vous êtes prouvé, c'est pas avec votre propre force. Se você foi aprovado, foi Deus quem te aprovou e porque quer te colocar num lugar alto em nome de Si Dieu Jesus. t'a approuvé, c'est Dieu qui a envie de te mettre dans un lieu plus haut. Pronto, passamos. Esse primeiro processo seletivo na vida do crente, nós passamos. Ce première sélection, on passe. On passe. Agora, atrás de nós vai ficar um povo que não vai voar, não é? Maintenant, Lá derrière no nous, saguão. il va rester un peuple qui va pas voler dans le hall. Agora, daqui pra frente, Maintenant, d'ici en avant, só existem pessoas que vão voar. Você está perto de gente que vai voar. il existe des personnes qui vont prendre le vol. Todo mundo que você está olhando vai voar. Tout le monde que vous regardez va Todo mundo prendre que você le está vol. vendo vai pegar um avião. Tout le monde va prendre l'avion. Todo mundo que você está vendo foi aprovado. Tout le monde que vous voyez, c'était approuvé. Todo mundo que você está vendo vai decolar, Tout amém? le monde va prendre le vol. Então não adianta querer puxar o tapete, Alors, ça ne veut pas Não adianta essayer querer de queimar. tirer le tapis, porque ele já foi aprovado. car il était déjà approuvé. Se quisesse puxar o tapete, você tinha que puxar o tapete lá antes da primeira seleção. Si Aqui já está vous aprovado. tirez le tapis, c'était en avant. Ici, c'est déjà Não approuvé. adianta querer queimar pro pastor. Il ne faut pas vouloir... Não adianta falar mal de mim ou falar mal de você pro pastor, porque foi Deus que aprovou em nome de Jesus. Il ne faut pas parler mal de moi au pasteur parce que c'est Dieu qui a approuvé, qui a donné l'épreuve, qu'il était sélectionné. As pessoas que ficaram para trás são pessoas que foram reprovadas. Les personnes qui sont restées en arrière, c'était des personnes qui ont eu un échec. Não é todos nós que estamos aqui que foram aprovados, não. Tem gente aqui que está sendo reprovado por Deus. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui a eu un échec. Tem pessoas aqui que não estão passando no teste com Deus. Il y a des personnes ici ils n'arrivent pas à passer. Existem pessoas aqui que não medem a língua para falar. Il y a des personnes ici qui ne réfléchissent pas avant de parler. Existem pessoas aqui que não pensam duas vezes antes de falar uma besteira para o marido ou para a mulher. Il existe des personnes ici qui ne pensent même pas deux fois. E não adianta. Deus não aprova. Dieu, il va pas donner l'approbation. Já viu falar de crente leão? Vous avez entendu Eu já vi. de Eu já chrétien vi alguém falar. O pastor é um crente ovelha, muito manso. J'ai beaucoup entendu, le pasteur c'est un chrétien, un mouton, brebis. Il Eu est não. très- Se Deus me levantar, eu vou ser um crente leão. Eu não vou levar desaforo para casa, não. Mais moi non, si Dieu me lève, je vais être un chrétien lion, je vais pas amener des Vamos choses ver, à la maison. vamos ver até quando que você vai continuar sendo um crente leão, irmão. Je vais voir jusqu'où vous allez Quero être fazer um un desafio para chrétien. você, crente leão, aqui essa noite, em nome de Jesus. Je vais vous faire un défi pour les chrétiens lions. Não queira ser crente leão, não, você está errado. Verdade. Tem que ser crente ovelha. Il faut être un chrétien brebis. Tem que ser crente mansinho. Il faut être... Você tem que escutar desaforo e levar desaforo para casa assim. Vamos, Nayara. Você tem que levar desaforo para casa assim, meu irmão. Você tem que levar dedo na cara assim, meu irmão. Você tem que ser xingado e ficar caladinho sim, meu irmão. Você tem que ver a esposa falar desaforo para você ficar calado. Porque se você ficar calado, Deus te dá a vitória e Deus trata com ela. Eu estou vivendo isso em nome de Jesus. Vencendo as dificuldades no casamento, Deus trabalhando na minha vida e trabalhando na vida da minha esposa. Quando eu respondo, Quand je réponds à mon épouse, eu não consigo nada. je n'arrive rien. Quando
Quand je me Boquinha de siri, eu falo, Senhor, é com o Senhor, Deus honra. je dis, c'est avec le Seigneur, Dieu me donne l'honneur. Vai levar dedinho na cara assim, vai ficar caladinho para ser aprovado se quiser voar. Se quiser voar no avião de Jeová, vai ficar caladinho em nome de Si Jesus. vous avez envie de décoller dans l'avion de Jésus, vous devrez vous Tem lugar para crente leão dentro do avião de Jesus, não. Il n'y a pas de place pour les chrétiens lions. Dans l'avion, il n'y a pas de place. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Fala com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Avião parado. L'avion est Pronto. arrêté. Avião, agora pronto, eu estava falando do aeroporto. J'ai parlé de l'aéroport. Agora eu vou falar do avião, esquece. Agora você é o avião. Maintenant, vous êtes l'avion. Você não é alguém lá dentro do avião, não. Você é o avião. Maintenant, vous êtes l'avion. Amém? Amen. Quem é o avião em nome de Jesus? Eu sou o avião. Amém. Quem não levantar, não é. Quem levantar é o avião. Quem é o avião Vous aqui? êtes l'avion maintenant. Ainda tem gente que não levanta, misericórdia. Mas sabe o que você vai falar do avião? Não, é bem, é bom. Quem é avião é bênção. Quem é avião vai voar em nome de Jesus. Que l'avion va décoller. Avião, ele tá... Sabe aquele túnel que a gente entra, não é? Vous savez le tunnel qu'on rentre. E entra no avião, o avião tá ali, parado, não tá? L'avion, il est arrêté. Aqui nós já estamos aprovados, irmão. Ici, nous sommes déjà approuvés. Aqui aonde eu tô e quem veio comigo já está aprovado. Et qui est avec moi sont déjà aussi approuvés. Avião já estamos com visto de Deus, já Nous carimbou avons no déjà le passaporte. visa. Nous avons déjà le visa de Dieu. Il a déjà donné le timbre. Agora nós vamos voar, Maintenant, nous allons voler. mas o avião ainda está parado. Mais l'avion, il est encore E o que arrêté. significa o avião parado Qu'est-ce ali, que ça veut dire l'avion arrêté là? aguardando a ordem da torre de controle? Il attend l'ordre De la tour de de contrôle. tour de A contrôle. torre de controle significa Deus. La tour de contrôle signifie Dieu. E o avião significa você. Et l'avion signifie vous. Então você só mexe quando Deus mandar. Alors vous bougez tout simplement quand Dieu te demande. Não mexe, se Deus não mandar sair, não saia. Si Dieu ne dit pas que vous devrez Se sortir, Deus não mandar você mexer, fica quietinho, que você não tem problema. si Dieu ne te dit pas de bouger, Eu vou te vous contar devrez qual foi o acidente aéreo mais grave da história da aviação. Je vais vous raconter l'accident plus grave de Eles não l'aéronef. estavam nem voando. Ils étaient même pas en train de voler. Foi no Tenerife. C'était à Tenerife. 2, 3, 4, o avião, se não me engano, chamava 747 da Boeing. Et ça, 747, CTD Boeing 747. Na pista. dans la piste. Um ia pousar, vindo da Europa lá para Tenerife. Un allait poser E o outro estava quase levantando. O outro estava andando na pista, et l'autre, il était en train de marcher. mas desobedeceu uma ordem da torre de controle. Falou, não entra naquela pista. Só podia entrar naquela pista quando tivesse a ordem da torre de controle. Pode ir. Mais alors il a désobéi, il n'a pas obéi l'ordre de la tour de contrôle, alors Ele desobedeceu e avançou um pouco. il a pris la piste qui ne pouvait pas le prendre encore. E avançou um pouco. Il a avancé un tout petit peu. E viu o avião que estava pousando, Il a vu l'avion qui était en train de pousou em cima. poser, il a posé dessus. O maior acidente aéreo da história da aviação. Acho que deve ter uns 700, 800 mortos Le nesse plus acidente. grand accident dans l'histoire aérienne. Aéronautique. Você viu que foi detalhes, né? C'était des détails. Já estava aprovado. C'était déjà approuvé. Já foi aprovado por Jesus. C'était approuvé par Você Jésus. já vai voar. Vous allez déjà décoller. Mas vira para a direita se Deus mandar virar para a direita. Mais tournez à droite si Dieu te demande. Vira para a esquerda se Deus mandar virar para a esquerda. Tournez à gauche si Dieu E te vai demande. só até onde Deus mandar você ir, não dá um passo a mais. Il va pas plus devant si Dieu te Senão demande. coisa séria pode acontecer na sua vida, irmãos. Sinon, des choses sérieuses, ça peut arriver dans votre vie. Ai, aquela cidade onde Josué perdeu a batalha. Et la ville où Josué il A perdu la batalha. Você sabe, Ai. E Ai significa Et Aïe signifie batalhas grandes e importantes perdidas por coisas de bataille Pequenas grande coisas. et importante qui est. O erro de Josué ali foi mínimo. L'erreur de Josué. O erro que Josué cometeu em Ai foi pequeniníssimo, C'était très pequeno. petit. Então as suas grandes vitórias Alors votre grande victoire e as suas grandes derrotas et tes grands échecs, vai depender tudo de coisa pequenininha. ça va dépendre des choses toutes petites.
E aí é por isso que nós aprendemos. Pastor ensina intimidade com Deus. Et alors Dieu enseigne l'intimité Intimidade com avec Dieu. Deus, intimidade com Deus. Dieu, il enseigne l'intimité avec Dieu. Aí eu estava em Barcelona há uns 3 meses atrás. Et j'étais en Barcelone 3 mois en arrière. E a gente estava vendo o avião e já ia decolar. E a gente passou atrás de outro avião. Et alors on était dans l'avion, nous sommes passés derrière un autre avion. E eu, passando atrás de outro avião, eu vi a coisa mais bonita, cara. Achei muito bonito. Et on était derrière un autre avion et j'ai vu une chose plus jolie. Um avião parado, L'avion arrêté, mas o piloto testava os instrumentos. mais le pilote, il testait les instruments. Aquele aerofólio lá atrás, né? Só testando mesmo. Virava para direita, esquerda, Il esquerda, testait esquerda. les ailes, droite, gauche, gauche, droite. Os flagzinhos nas asas, testava só para ver se está funcionando. Il testait les flags pour voir si ça fonctionnait bien. Ligava a turbina, desligava só para ver se estava funcionando. Il allumait les turbines et il éteignait les turbines. E você sabe por quê? O que isso significa na nossa vida? Vous savez qu'est-ce que signifie dans notre vie? É que nós já estamos prontos para voar, C'est parce que nous sommes déjà prêts pour mas voler. existem coisas e pequenos ajustes que nós ainda precisamos fazer na nossa vida. Il existe des petites Ainda existem pequenas coisinhas que nós precisamos fazer na nossa des vida. petites choses qu'il faut faire dans notre vie. Coisas que nós já reparamos. Des choses qu'on a perçues déjà. Coisas que nós já vimos que não está funcionando na nossa Choses que vida. nous avons aperçues que ça ne fonctionne Me pas. fala, você já viu o que não está funcionando na sua vida, Vous irmãos? avez déjà vu ce qui ne Você fonctionne já viu o que não está funcionando no seu casamento? Vous avez déjà vu ce qui ne fonctionne plus. Você dans já votre viu o que mariage. não está funcionando no seu mundo, nos seus negócios? Vous avez déjà aperçu ce qui ne fonctionne plus dans votre Você vie. já viu o que não está funcionando na sua vida ministerial? Vous avez déjà vu ce qui ne E fonctionne Deus não vai deixar você decolar enquanto Ele está te mostrando. Et Dieu ne va pas te laisser E décoller. é coisa que depende de você ajustar e você ajeitar para poder decolar. Et c'est toi qui dois ajuster pour que tu puisses décoller. Então vai ajeitando, não adianta, não adianta. Et alors il faut ajuster. A gente pode mudar de igreja e vamos para uma igreja no Brasil. On peut changer de l'église, on va dans une Os église. defeitos vão juntos. Les défauts vont ensemble. Venho de... não importa, para qualquer igreja que eu for mudar aqui em Bruxelas. Ça n'importe quelle église que je vais Porque está changer. acontecendo um monte de coisa aqui nessa igreja. Car il arrive plein de choses ici dans cette Eu não église. resolvi nada na minha vida. J'ai rien résolu dans Mas ma eu vou vie. mudar de igreja. Mais je vais changer Vai de tudo l'église. junto comigo se eu estiver achando que eu vou mudar e vou achar uma igreja perfeita. Va tout avec moi parce que E lá vai aflorar de novo e os defeitos os problemas vão acontecer da mesma maneira. et les problèmes vont arriver à nouveau. Então Deus está te mostrando, ajeita a sua vida em nome de Alors Jesus. Dieu, il te montre, Deus já te mostrou, conserta a sua vida em nome de Jesus. Dieu, il t'a déjà montré, il faut mettre ça correctement dans ta vie. Deus não vai deixar você decolar. Dieu ne va pas vous laisser décoller. Aquela asinha fica lá atrás do avião em pé. L'aile qui est derrière l'avion debout, Ela deve ser desse tamanho, assim, na vertical, desse tamanhozinho. Ela vira pra cá e pra elle lá. doit avoir une taille comme ça. Se o piloto for testar e aquilo lá não estiver funcionando, não decola. Si le pilote, É aí aquilo lá que dá a direção pro avião. si cela ne fonctionne pas, Aquilo que você já viu que não está funcionando. s'il aperçut que cela ne fonctionne Se pas, você não ajeitar, si vous não regle pá, fica quietinho. il faut rester E là. não mexe. Il faut pas toucher. Deixa eu ver se eu acho uma pecinha aqui no meu bolso. Je vais voir si j'ai. Essa semana aconteceu uma coisa interessante. Aqui, ó. C'est une chose Esse intéressante. aqui é um tijolo, uma pequena borrachinha de... Uma C'est un pequena borrachinha redonda. caoutchouc de. É o João, é um tijolo, um caoutchouc. Uma borrachinha de uma máquina de um prédio que eu cuido. D'un bâtiment que je prends soin. E nessa máquina, no circulador, Dans un circulateur, essa pecinha quebrou. cette pièce a cassé. Aí eu cheguei lá, tava vazando água. Et alors, c'était. E um prédio de de l'eau 8 coulée. andares. Et un bâtiment de 8. E em cada étages. andar 8 apartamentos. Et dans chaque. Ou seja, étage, 60 Ou apartamentos. soit 60. Sem chofagem, sem água quente, por causa de uma pecinha desse tamanho aqui. É ridículo, né? Sans
É brincadeira, não chauffage é? et sans l'eau chaude à cause de ça. Então você está entendendo que essas coisinhas pequenas você precisa arrumar? Alors vous avez compris que des petites choses vous Você devez está entendendo régler. que tem que trocar. Aí o técnico veio e trocou. Alors le technicien est venu, il a changé 5 la minutinhos pièce. depois estava todo mundo com água quente e todo mundo com chofagem. 5 minutes après, tout le monde avait de l'eau chaude et Conserta as de coisinhas pequenas que você acha que não tem importância. Il faut ajuster les petites choses. que vous pensez. Conserta as pequenas coisinhas que você acha que não tem importância na sua vida ministerial. Il faut régler des petites choses que vous pensez qui n'ont pas d'importance dans votre vie ministérielle. O homem ou a mulher não consegue casar. L'homme et la femme n'arrivent pas à se marier. Veja o que está acontecendo. Será que se pode casar, irmãos? Voyez ce qui arrive. Est-ce que vous Será que na pouvez sua se marier? vida familiar você pode decolar? Será que Deus pode colocar uma família na sua mão? Est-ce que vous pouvez les voler? Est-ce que Dieu peut vous donner une vie dans votre Não tem main? nada para arrumar, você tem certeza? Est-ce qu'il n'y a rien à changer? E na vida ministerial que não decola? Et dans la vie ministérielle qui nous Será que Deus pode entregar um monte de dor nas nossas mãos? Est-ce que Dieu peut nous donner des dons de notre Será que a main? gente vai dar conta de gerar aquele tanto de dom que Deus vai colocar na nossa mão? Est-ce que Dieu, on va savoir gérer tout Igreja ce que Dieu a grande. mis dans notre main? Une Igreja grande grande, église, empresa grande, será que Deus dá conta de colocar essa empresa que você está querendo daquele tamanho? une grande entreprise, est-ce que vous allez Será se réussir? você dá conta de gerar essa empresa, esses funcionários, esse tanto de funcionário que você quer, será que você dá conta de gerenciar? Est-ce que vous réussissez à gérer tous les employés qui travaillent dans votre entreprise? Si Dieu vous le donne, une grande entreprise. Amém. O avião testou os instrumentos e sai. L'avion, il a testé les instruments, il décolle. Não, decola não, Ah só non, sai. il dali. sort, il sort. Ah, ela já decolou o avião já. Deixa eu frear o avião, peraí. O avião sai dali, daquele túnel, de onde tem as pessoas. L'avion, il Sort. Il sort. E faz aquele táxi, né? Aquele percurso chamado... aquele percurso Il fait un parcours taxi, qui s'appelle. até naquela pista em que ele vai decolar. Aquilo ali chama taxi, faz o táxi. Il fait le taxi, le tour de taxi. Sabe o que isso significa na nossa vida? Esse percursozinho, aquele avião andando. Ali o avião deve andar 50 km por hora ou menos. Je pense qu'il, dans ce parcours, il doit prendre 50 km par heure. Devagarzinho para um avião. Você sabe o que isso significa na nossa Vous vida? savez ce qui signifie dans notre vie? É um avião, não é? C'est l'avion, oui, non? Mas ele está no chão. Mais il est par terre. Mas ele dá conta de voar. Il peut voler, Mas ele está no chão. mais il est par terre. Mas ele dá conta de voar. Mais il peut voler, Mas ele está no chão. mais il est par terre. Ele dá conta de andar 900 km por hora. Il peut, il réussit A voler a 900 km/h. Mas ele está a 30. mais il est à 30. Mas ele consegue andar quase a 1000. Il peut même aller jusqu'à 1000, Mas ele está a 30. mais il est 30. Sabe o que isso significa? Vous savez ce que cela signifie? Significa o potencial Signifie le que potentiel ainda não foi desenvolvido. qui n'était pas encore désenvolupé. Você não sabe Vous savez pas o potencial que você é na mão de Deus. le potentiel que vous êtes Só, dans la main de Dieu. só recebe quem diz amém e dá um glória a Deus. Você não sabe o potencial que você é na mão de Deus. Vous ne savez pas le potentiel que vous êtes dans la main de Dieu. Você não sabe o que Deus pode fazer te usando. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire en train de vous utiliser. Mas ainda não está usando. Mais il n'est pas encore en Ainda train não de- desenvolveu o que era para desenvolver na sua vida. Ce n'est pas encore Mas développé. existe um potencial escondido dentro de você, irmãos, que se você soubesse, Il existe un potentiel dans chacun de vous, si vous le sachez. te levantava agora e já começava a dar glória a Deus e sapatear os mistérios. Et dit gloire à Dieu. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Estamos quase decolando, não é, irmãos? Nous sommes presque O décollés. avião está quase voando. L'avion va presque décoller. Quem é avião na mão de Jesus? Qui est l'avion dans la main de Jésus? Amém. Agora é o voo. Maintenant, c'est le vol. É interessante. Sabe, o avião agora recebeu autorização. Olha, irmãos, L'avion a reçu l'autorisation. repara uma coisa. Regardez une chose. Do momento que você entra no saguão, De le moment que vous rentrez dans le hall, até no momento em que você sai no outro saguão, jusqu'au moment que vous êtes arrivé dans un autre hall, tudo é baseado, sabe em quê? tout est basé sur quoi? Na obediência. Sur l'obéissance. Da hora que você entra no hall até na hora que você sai no outro, Du moment que vous êtes arrivé dans un hall, você vai obedecendo autoridades, não é? vous allez en train d'obéir des autorités. Direita, por favor. Esquerda, s'il por vous plaît. favor. À gauche, Essa fila, essa fila. c'est cette file ici.
gente vai obedecendo da hora que a gente entra no aeroporto até na hora que você sai no outro aeroporto. On obéit jusqu'au moment qu'on arrive dans l'aéroport. Então a jusqu'au vida moment com de Deus l'aéroport. ela é feita de obediência, irmãos. Une vie avec Dieu, c'est Não fait adianta avec nada l'obéissance. falar em línguas, sapatear, Parler en langue, fazer milagres, maravilhas. prier. Não faire são des palavras miracles, minhas, são palavras de Jesus. c'est pas mes paroles, c'est E des Jesus, paroles de Jesus no final disso ele fala: se não obedecer, eu vou falar, eu não te conheço. Si vous n'obéissez pas, Dieu il va Não dire adianta nada então poder sem obediência. il n'y a rien le pouvoir sans l'obéissance. Não adianta nada conquistar as coisas se não obedecer a Deus depois. Ça ne veut rien du tout atteindre les choses si vous n'avez pas l'obéissance. Glória a Deus. Jeremias capítulo 26. Jérémie chapitre Deve ser 26, o 26, não, deve ser mais pra frente, lá pelo 30. je pense le 30. Deus manda Jeremias falar pro povo. Dieu demande, Dieu a demandé à Jérémie qui parle au peuple. Jeremias, olha para esse povo. Jérémie, regarde ce peuple. Tô falando com as minhas palavras, irmãos. Je parle avec mes paroles. Eu prometi para eles que ia dar uma terra prometida para eles. Je vous ai promis que j'allais donner une terre promise. E eu dei a terra prometida para eles. J'ai leur donné la terre promise. Mas depois que eles entraram na terra prometida, Après qu'ils sont rentrés dans la terre promise, eles viraram as costas para mim. ils ont tourné le dos vers E não me moi. obedecem mais. Ils n'obéissent plus à moi. Quando foi que esse povo virou as costas para Deus, C'est bon irmãos? qui se plaint à tourner le No dos. deserto a gente não vira as costas para Deus, não. Dans le désert, on tourne Na le dos. dificuldade a gente não desobedece a Deus, não. Dans les difficultés, Agora na hora que a on gente entra na terra prometida que conquista a bênção, meu irmão, ninguém mais vê minha cara na igreja. Et quand on éteint la bénédiction de Dieu, Vocês que são dos aconselhamentos aqui, irmão Wellington, irmão Arlan, que aconselham as pessoas, não é o meu dom. Vocês que aconselham, vous qui sont partis de conseiller les gens, vocês podem reparar. vous pouvez Quando a percevoir. pessoa está na dificuldade, Quand la personne est dans la é o que difficulté, vocês falarem, eles fazem. qui vous le dites, il va le faire. Agora depois que eles conseguem o que eles querem, Après qu'ils éteignent ce qu'ils ont aí dit, são outros 500. alors c'est quelques autres 500. Obedece fácil, mas não, né? Ils n'obéissent plus facilement. Se vier na igreja, S'il vient, não obedece fácil, porque nem vir não vem mais. car même venir, il vient plus. Jesus procurou assim, só tinha um. Jésus a De cherché 10 avec léprosos. que un des 10 lépreux. Aleluia. Fica nem para agradecer, imagina para obedecer, Il né? ne reste même plus pour remercier, il pensait pour obéir. Glória a Deus. O Aleluia. avião obedeceu até agora L'avion a obéi e jusqu'à recebeu ordem para decolar. il a reçu l'ordre pour E ele vai décoller. decolar, ele vai pegar a pista. Il va décoller, il va prendre la Agora, isso aqui é um momento muito interessante na nossa vida, irmãos. voir un moment très important. E dans notre muita gente desiste nesse momento, Et beaucoup de gens abandonnent dans ces moments, porque é muito difícil. car c'est très difficile. O momento em que a energia e a força... Le moment que l'énergie, la force, Não, o momento em que a energia e a força... le moment que Não, l'énergie, não, só a energia e a força énergie, la force, que o avião precisa gastar que l'avion a besoin de gaspiller para sair no chão pour sortir e para decolar et pour décoller, é uma coisa impressionante, c'est une chose imensurável. impressionnante. Gasta uma energia tremenda, Ça prend une énergie énorme. gasta um combustível tremendo, Ça prend le carburant énorme. gasta uma força enorme. Ça prend une force énorme. E na nossa vida de crente, Et de notre vie de chrétien, quando Deus nos autoriza finalmente decolar, quand Dieu nous autorise réellement à prendre le a vol, gente acha que Deus, que a gente não precisa fazer mais nada, que é Deus que vai fazer. on pense qu'on ne doit plus rien faire. C'est Dieu qui va le faire. Mas não, Mais non. é nós que vamos ter que gastar a nossa energia. C'est nous qu'on doit gaspiller notre énergie. É nós que vamos ter que gastar a nossa força. C'est nous qu'on doit gaspiller notre force. E a força que a gente vai ter que gastar Et la force qu'on doit avoir de gaspiller chega até a desesperar a gente. arrive même à nous A mettre gente en fica até désespoir. desesperado porque a gente pensa, não, o voo com Deus é isso aqui? Mais on pense, le vol avec Dieu, c'est cela. Vai ser essa dificuldade aqui a vida toda. Ça va être cette difficulté. Você pode C'est reparar, irmãos, quando você estava buscando os dons que você tem, quand vous étiez en train de chercher les dons que vous avez, não foi dificílimo? c'était Não veio luta pra caramba? il y a de lutte qui est venue. Não veio muita dificuldade? Il y a eu beaucoup de E assim em todas as áreas da sua et vida? comme ça dans tous E les você domaines. pensou que não ia dar conta mais? Et que vous avez pensé que vous avez plus Mas réussi. chega um momento em que Mais parece que as coisas se acalmam, é ou não é? Arrive un moment, Isso em todas as áreas da vida. pareil que les choses se calment. Eu já vi alguém me falando, eu busquei esse dom, J'ai cherché ce don. mas foi tanta luta durante mais de ano. C'était beaucoup de lutte pendant beaucoup des années.
Mas de repente passou. Mais soudain, c'est passé. Você sabe por quê, irmãos? A energia e a força que o avião gasta para decolar Vous savez, l'énergie, la force que l'avion... não é a mesma força que ele gasta lá em cima. C'est pas la même force qu'il prend pour rester en haut. Quando o avião está lá em cima, Quand l'avion il ele est quase très não haut, gasta combustível, sabia? il gaspille presque pas de Ele vai no embalo. carburant. Il va dans... Ele vai na velocidade, no embalo, na velocidade. Il va dans la Gasta vélocité. pouca gasolina, Il prend très peu de força carburant. pouco o motor, Ça force très peu le por moteur causa do preço que ele pagou lá embaixo para subir. à cause du prix qu'il a payé en bas pour monter. Não estou falando para você acomodar e não orar mais, né, e não buscar. Que aí está aí o pastor Rei para nos ensinar. Je ne vous le dis pas de vous rester comme vous êtes et plus chercher les dons de Dieu. Mas que não vai ser mais a mesma coisa como na decolagem, não vai ser mais. Mais qui va être plus comme Vai le dar uma décollage. maneirada, vai dar uma maneirada. Ça va être plus léger. O avião voa a 40 mil pés de altura, lá em cima. 40 mil pieds. 40 mil pés. O avião voa a 36 mil pés, que dá mais ou menos 11 quilômetros, 11 mil metros de altura. Então o que Deus mandou eu aqui essa noite foi para profetizar e para dizer para você que o que Deus tem para você é grande, irmãos. C'est vraiment très grand. Aquilo que Deus tem no seu ministério é grande. Ce que Dieu a dans votre O ministère. voo que Deus quer fazer você voar vai ser alto em nome de Jesus. Dieu a vu qu'il vous décoller, il est très grand. São 900 km por hora. A velocidade que você vai 900 voar km par vai ser heure. uma coisa tremenda em nome de La Jesus. vélocité que vous allez voler, c'est une Então, chose. se você levantar a mão e falar eu recebo em nome de Jesus, é sua vitória. Si vous levez votre Aleluia, main, vous allez Jesus. recevoir, c'est votre victoire. Glórias a Deus. Estou quase terminando, irmãos. Quase Je terminando. suis presque fini. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. O avião está lá nessa altura e nessa velocidade, L'avion, il est dans cette hauteur, dans cette vélocité. mas ele continua, Il continue. ou seja, nós decolamos. On décolle. Fomos aprovados e decolamos. Estamos lá em cima com Deus. Nous sommes là en haut avec Dieu. O avião está lá em cima. L'avion, il est très en haut. Mas o avião continua sem vontade própria, você sabia? O avião continua sem vontade própria. L'avion, il n'a plus la volonté propre. Ele continua sem vontade própria. Il continue sans la volonté propre. Ele continua obedecendo ordens. Il continue en train d'obéir des ordres. Decola do Brasil, por exemplo. Décoller du Brésil, par Uma exemple. torre de controle lá no Brasil. Un tour de contrôle du Brésil. Quando sair de lá, ele passa a obedecer a torre de controle na África. Il commence à obéir la tour de contrôle en Afrique. Depois a torre de controle no Marrocos. Après la tour de contrôle Depois a en torre de controle na França. Après le tour de Ou contrôle en seja, France. vem voando alto e rápido, mas obedecendo. Il vient en train de voler haut. Vocês estão entendendo o mistério? Rapidement, mais il vient Vocês estão en train de- entendendo que sem obediência você não vai chegar em lugar nenhum, irmão? Sans l'obéissance. Você está entendendo que fazer o que você quer, que você não nasceu para fazer o que você quer. Vous êtes pas né pour faire ce que vous avez envie. Você pode escolher a cor do seu sapato. Vous pouvez choisir la couleur Você de pode votre escolher a chaussure. roupa que você vai vir hoje. Vous pouvez choisir la Mas as coisas mais importantes é Deus quem decide na sua vida, Les irmão. choses plus importantes, c'est Dieu qui décide dans votre vie. Até carro, Deus dá a liberdade. Même la voiture, dedans, Deus dá liberdade para escolher apartamento também. Dieu te donne la liberté aussi. Mas se de quiser choisir. pedir para Deus se é da vontade de Deus ou não, pode pedir também. Mais si vous voulez demander si c'est la volonté de Dieu. Mas coisa pequena é bobagem, mas coisa importante, obedeça, irmãos. Obedeça em nome de Les Jesus. choses importantes, il faut obéir au nom de Jésus. Já viu falar de turbulências? Para terminar, vocês já viram falar de turbulências? Vous avez déjà entendu parler de turbulence. Turbulência. Existe turbulências. Turbulence, il existe des turbulences. Não. Turbulence, Que são pequenas, do tamanho de uma cidade, como Bruxelas, por qui exemplo. sont petites comme une ville de Bruxelles. Existe turbulências Il existe des turbulences que são grandes como do tamanho de um país ou de um estado, Goiás. comme un pays de Goiás. Como um pays, grand como um pays. Grand comme un pays. Essas turbulências pequenininhas, Ces petites turbulences, a torre de controle deixa você passar dentro dela. la tour de contrôle laisse vous passer. E eu fico impressionado que o avião vem raio, vem trovão no avião, naquela máquina. Il arrive des A gente lá dentro não acontece nada. orages, Essas turbulências pequenininhas, Deus não vai livrar você não, irmãos. des petites turbulences. Dieu Foi ne va pas difícil vous essa laisser. semana. C'était Oh, difficile cette glória a semaine.
Foi difícil, não foi essa semana? C'est difficile cette semaine. Mas Deus não te livra não, Deus deixa você passar. Dieu ne va pas te délivrer, il te laisse passer. Para ver se você ainda continua aprovado. Pour voir si vous Para êtes, ver se você é homem de Deus e se você é mulher de Deus. pour voir si vous êtes femme ou homme de Dieu. Um choquezinho aqui, outro choquezinho ocular. Des pitiés. Né? Na lataria, Aleluia. Mas a gente dá conta, irmãos. É bom que vai engrossando o casco. Difícil de traduzir, né? A gente dá conta, nós damos conta. Não preocupa não. Ça nous endurcit, des petites batailles, des petites difficultés. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem umas que você não dá conta. Il y a quelques-uns que vous réussissez pas. Sabe essas turbulências que é do tamanho de um país? Vous savez, des turbulences qui est grand comme un pays. A torre de controle a qual você está obedecendo, La tour de contrôle à laquelle vous êtes en train que é de Deus, qui est Dieu, avisa. Olha, a torre de controle mandou avião. Ó, pode contornar. il vous dit, vous pouvez tourner. E o avião dá uma volta enorme para fugir daquela turbulência. Et l'avion fait un détour énorme pour s'enfuir de la O que eu quero turbulence. dizer é o seguinte: se você estiver atento à voz de Deus, Je vais vous dire, si vous êtes attentif à la aquilo que voix, você não dá conta, ce que vous réussissez pas, aquilo que é impossível para você, ce que c'est impossible, aquela luta, aquela batalha, cette lutte, cette aquela bataille, turbulência, cette turbulence, aquele levante de Satanás que você não vai dar ce conta. lèvement de Satan que vous allez Se você pas réussir. estiver atento à voz de Deus, Deus vai falar: não vai por aí. Si vous êtes attentif à la Dá voix, uma volta, vai demorar mais. il ne faut pas aller dans son chemin, mais il faut faire un détour. Mas eu sei o que eu estou te falando. Dá uma volta que é melhor para você. Você não dá conta de passar. Si Dieu dit faire un détour, il faut le faire. E se você obedecer, Et si vous você obéissez, vai passar e nem vai. Aliás, você vai passar do lado. Você não vai nem ver essa turbulência vous allez même que ia te jogar por terra, irmãos. Nós somos humanos, par terre. Nous sommes humains. carne e osso, falíveis. Nous sommes chair et os. Nous sommes faibles. Acabei minha pregação. Moral da história: obediência. Cadê o povo obediente em nome de Jesus? Où est-ce qu'il y a les personnes obéissantes? Cadê as pessoas que vão obedecer em nome de Jesus a vontade de Deus na sua vida? La volonté de Dieu dans votre vie. Cadê as pessoas que vão obedecer custo que custar? Diz um amém em nome de Jesus. Les personnes qui vont obéir même si c'est difficile. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pastor Railton, em nome de Jesus. Pasteur Raoult, au nom de Jésus. Fiel Jesus. Mas antes disso, irmão, Avant cela, quem está tendo dificuldade para obedecer, qui a des difficultés pour obéir? pode vir na frente então em nome de Vous Jesus. pouvez Vamos venir orar. devant au nom de Jésus. Vamos orar em nome de On Jesus. va prier au nom de Glórias Jésus. a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Tem que obedecer em nome de Jesus. Tem que obedecer. Vem para frente em nome de Jesus se você não consegue obedecer. Se você não consegue fazer a vontade de Deus, vem para frente em nome de Jesus. Si Vamos vous ficar em avez pé des em nome de difficultés Jesus, pour irmãos. obéir, venez devant. Vamos orar, vamos estender as mãos para cá em nome de Jesus e vamos orar por essas On pessoas. va prier pour ces personnes. Né? Porque bonito é ter humildade também para reconhecer, irmãos. C'est joli. Bonito é falar: Senhor, não estou sendo obediente mesmo, não. Porque Deus perdoa. Que Dieu vous pardonne si vous reconnaissez que vous n'arrivez pas à obéir. Vamos, me ajuda a orar para essas pessoas em nome de Jesus. Irmão Dery está também ou não está, irmão Dery? Tá também? Vamos orar então em nome de Jesus. Tá obedecendo demais, irmão Dery? Eu também desobedeci, ora por mim também, essa semana Moi mesmo. aussi, Não, j'ai semana désobéi. passada. La semaine passée, Já tive que pedir perdão para Deus. j'ai dû Foi demander coisinha pardon. pequena, mas é nas coisinhas pequenas, irmão. C'était des petites choses, mais c'est dans petites choses. Não é aquele qui- pecado que escandaliza, não, mas é nas coisinhas pequenas. Ce sont des petites choses. Deus falou: não lança rede, eu lancei. Il ne faut pas lancer la file et moi j'ai lancé. É igual o pastor, Deus mostrou o pastor Alan. A Sim. gente, às vezes as pessoas querem combater com um versículo, né? Citando a Bíblia, né, pastor? Parfois les gens ont envie de citer la Bible et vaincre. Deus é que sabe se é para lançar rede ou não. Tá escrito lá que é para lançar rede, mas se Deus falou não lança rede, não vai querer combater com o versículo, não. Si Dieu a dit de lancer le filet, il faut lancer. Si Dieu a dit Vamos de orar pas em nome, lancer, então, em il nome de faut pas. Jesus, On va meu prier. Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor. Abençoa para essas pessoas, abençoa a mim também em nome de Jesus. Nós estamos aqui para pedir perdão para o Senhor em nome de Jesus, meu Deus. Estamos aqui para. Nós reconhecemos aqui nosso erro, nós reconhecemos aqui em nome de Jesus nossas falhas. Nós reconhecemos, meu Deus, em nome de Jesus, que não temos obedecido.
Nós reconhecemos em nome de Jesus que o Senhor manda e a gente não obedece. Que a gente só quer a vitória, mas a gente não quer obedecer. A gente quer a vitória, mas não quer pagar o preço, meu Deus. A gente quer ser crente leão. A gente não quer levar dedo na cara, não quer ser xingado. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa vida, meu Deus. Abençoa, Senhor. Perdoa, Pai, nossos pecados, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa nossos erros, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Confirma a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Senhor, nos ajuda a sermos obedientes à tua palavra.